Olá, professoras, olá, professores. É um prazer tê-los conosco em mais uma TPC aqui da diretoria SU3. Eu sou a Luma, PEC de Língua Portuguesa, e hoje trago aí nesta TPC alguns pontos relacionados ao novo ensino médio. Apresento para vocês a equipe do não tão novo ensino médio assim. Compondo a pasta, nós temos a Shirley, que é a nossa supervisora, o Alfonso, que é o PEC de Química, o Osvaldo, que é o nosso PEC de Educação Especial, que passou o bastão aí para o Roger, que é o nosso PEC de Geografia, a Sirlene, a nossa PEC de Matemática. A temática central desta TPC gira em torno de alguns pontos importantes sobre o novo ensino médio, e sobre o encerramento da UC2. A nossa pauta hoje, ela é enxuta, mas é bem pequena, mas ela traz aí uma complexidade grande para a gente refletir durante esse momento. E vai falar sobre um pouquinho das mudanças, né, de paradigmas, de modelo, para a gente refletir um pouquinho por que elas acontecem, e elas impactam as nossas vidas, a nossa vida enquanto professores, dos estudantes, e geram muitos desafios, né? E as unidades curriculares, como avaliar algumas orientações e o encerramento anual da UC2, que a gente sabe que as UCs, né, que são unidades curriculares, neste ano nós tivemos uma primeira unidade curricular, que foi até o meio do ano, até antes das férias, e uma outra que iniciou pós-férias e termina agora com o final deste ano letivo. O objetivo, né, os objetivos deste nosso encontro é fortalecer a compreensão dos processos avaliativos acerca do ensino médio, compreender a organização das informações dos materiais de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, reconhecer o produto final dos mapas como desdobramento possível para o encerramento da UC, né, ou seja, da UC2. Então, para iniciar essa nossa conversa, nós trouxemos para vocês duas imagens. Gostaríamos muito que essa socialização fosse de modo presencial ou via chat, o que é impossível para este momento, mas gostaríamos que a comparação dessas duas imagens fomentassem algumas discussões entre os pares, né? Entre você e os seus colegas que neste momento estão acompanhando a nossa TPC. Então, temos aí duas imagens, né? E gostaríamos que vocês realizassem essa leitura. Quem são esses atores, né? Quem são as pessoas da foto? O que elas estão fazendo aí? Qual que é esse espaço, né? E como nós atribuímos significado a este espaço social. Então, durante os anos, mudou alguma coisa? Não mudou? Essa foto, as fotos, elas parecem terem sido tiradas no mesmo momento histórico? Então, a gente vai construindo, né, através, inclusive, de inferências, a compreensão desta imagem. E vamos atribuindo a elas, inclusive, significados e muitas vezes até valores, né, e reflexões. Então, aqui no núcleo, a primeira coisa que nós observamos é que são duas salas de aula. Então, são dois espaços reservados para aprendizagem. E aí cabe uma pergunta, se todo espaço de aprendizagem é uma sala de aula. Toda sala de aula é um espaço de aprendizagem? Então, a gente pode pensar, todo espaço de aprendizagem é uma sala de aula? E o inverso também. Toda sala de aula é um espaço de aprendizagem?
E aí acho que muitos diriam depende. E depende de quê? Depende de outros fatores. Então, eu tenho aí os estudantes, eu tenho um professor. Neste caso, nós separamos duas imagens. Tem esse professor na centralidade, esse professor diante da lousa, explicando para os estudantes. Podemos até dizer que essa sala de aula é uma sala de aula ideal, que durante muito tempo nós, enquanto professores e a sociedade de maneira geral, atribuía a essa configuração, a esse silêncio, a essa configuração mesmo, como um espaço ideal de aprendizagem. Será que é mesmo um espaço ideal de aprendizagem? Temos outro ponto que chama a atenção, é que a nossa imagem, essa imagem em preto e branco, é uma informação importante, ela foi tirada em meados de 1924, enquanto a outra, em meados agora de 2022. E a gente percebe que essa foto, desculpa, de 2020, de 1924, é uma foto, é uma fotografia que deixa aparecer ali, a gente consegue visualizar cartazes afixados. Já essa sala mais contemporânea já não tem esses cartazes. E aí entra uma outra situação, né? Como a informação era vista e acessada nessas duas épocas, isso impacta no ensino, na aprendizagem? A postura de um professor em relação às informações, aos seus conteúdos, em 1924, é diferente em 2022? Até que ponto a gente consegue entender essas diferenças e até que ponto a gente consegue entender esses pontos de conexão que a gente ainda estabelece, E aqui nós não estamos querendo atribuir juízo de valor se é certo, se é errado, se é adequada, não. A gente está pensando nessa perspectiva histórica. Até que ponto nós temos dois espaços que se assemelham, mas que estão historicamente localizados em momentos distintos, né? Agora nós trouxemos aqui para vocês duas outras imagens. Então, nós temos outros dois espaços, e fica a pergunta: esses dois espaços retratados nas imagens são espaços de aprendizagem? Eu poderia considerar esses espaços uma sala de aula? O que precisaria ter nestes espaços para que eu os denominasse como sala de aula? Então, são perguntas aí para a gente refletir. Quando eu coloquei a primeira imagem, qual a primeira palavra na sua mente, né? Talvez sala de aula, escola. E nesta, se eu colocasse, colocando essa imagem, será que rapidamente nós atribuiríamos essas imagens à escola, a uma sala de aula? E aí fica essa reflexão aí para a gente. Temos nessa imagem duas salas de aula, uma sala de aula que é o acesso escola, então a gente tem um arquivo aí da SEDUC. Nós temos um professor, aqui à minha esquerda, uma centralidade dessa atividade, e aí, pela foto estar num ângulo diferente, né? Mas a gente consegue ver que ele está no centro, mas os alunos já estão com outra linguagem. Eu já percebo que essas mesas têm computadores, então eu trabalho aí numa outra perspectiva, já mediada pelas novas tecnologias. E a minha imagem, à minha direita também, eu tenho um professor que, embora ele esteja no centro da imagem, ele está ao lado dos estudantes, ele não está no centro mesmo
da sala de aula, mas ele está ali ao lado, mediando, né, enfim, facilitando, e os estudantes estão nessa interação com as telas, com as novas tecnologias. Eu tenho tablet, eu tenho os computadores ali, tá? Então, comparando as duas primeiras imagens, né, com essas duas últimas imagens, a gente consegue ver essas diferenças desses espaços do aprender. Então, acho que pós a pandemia, né, um pós que ainda não aconteceu, mas que se encaminha para ser, né, pós esse momento de reclusão social, nós, quanto professores, começamos a atribuir um maior valor a essas relações, inclusive com a tecnologia. E começamos a entender mais, ou nos aprofundar mais, como essa tecnologia iria permitir facilitar esse nosso ensino e, de fato, a aprendizagem do estudante, né? Então, a gente percebe que daquela foto de 1924 até os últimos registros que nós trouxemos, é perceptível as mudanças que ocorreram ao longo do caminho. Por isso que nós trazemos para vocês aqui o será da mudança. Por que o ensino médio mudou? E nós escutamos muito isso nas nossas caminhadas pedagógicas aí pelas escolas. Mas por que o ensino médio mudou? Estava bom como estava, a gente vivenciou isso e conseguimos aí, enfim, chegar aos nossos lugares. E por que mudou? Então, a gente começa a compreender que com essas informações que ali nós comentamos diante das imagens, que o sentido do novo ensino médio se perde. Então, eu tinha um sentido lá atrás que foi se perdendo ao longo do caminho, e esse jovem começou a perceber que essa escola não se identificava com ele, que não fazia sentido, essa escola diante da vida dele, ao acesso às informações, ao acesso à tecnologia. E a gente foi percebendo que, devido a essa falta de identificação, nós temos aí um baixo engajamento. Ou seja, a gente percebe que a formação está totalmente, ou em sua maioria, desconectada com as demandas do século XXI, com o mercado de trabalho, com o anseio desses estudantes, né? O que traz também a relevância, né? O critério da relevância. Se o aluno não vê sentido, se ele não está engajado, obviamente que ele deixa a escola para um segundo plano. E isso aumenta a nossa evasão escolar. Como ao longo dos anos, a gente tem constatado que o ensino médio, infelizmente, é o segmento em que a gente vai perdendo muitos alunos ao longo desse caminho. E, principalmente, o critério aí da aprendizagem. Avaliando o IDEB e as avaliações externas, a gente percebe que o nosso avanço, ele é muito ainda limitado diante aos nossos esforços. Então, alguma coisa está acontecendo que a gente ou atinge a meta, e atinge ali bem na linha, ou isso fica sempre abaixo da meta, que abre sempre esses pontos de atenção. Então, devido a esses critérios e pensando nessa nova configuração, nesse novo estudante, a gente percebeu que um novo olhar era necessário. Então, não sou eu, Luma, não é o núcleo pedagógico sozinho, mas toda a movimentação durante ao longo, acho que desses 20 anos, vem tratando e percebendo essas mudanças que vêm ocorrendo, mudanças, inclusive, da sociedade, mudanças que foram ali orquestradas pela nossa mudança de comportamento. Então, a gente começa lá com os PCNs, trazendo as habilidades, as competências, já colocando ali
as áreas de conhecimento, já separando, né, as disciplinas, né, os nossos componentes por área de conhecimento. E aí, ao longo do tempo, a gente tem o Conselho Nacional de Educação trabalhando também, visualizando novas oportunidades de aprendizagem, novas oportunidades de uma aprendizagem significativa, e aí as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, do ensino médio, vem trabalhando também ao longo dos anos, o que culmina em 2017 com a publicação aí, né, a implementação da BNCC, e que passa a ser o nosso documento orientador, e aí vimos nascer um currículo paulista para anos finais e uma nova arquitetura para esse novo ensino médio. Então, o novo ensino médio, essa nova organização curricular, é algo de âmbito federal, que no âmbito estadual, nós estamos aí construindo ao longo desses 2 anos, e que o ano que vem a gente entra total com 100% de turmas do ensino médio neste novo modelo. Então, pensando neste novo modelo, né, eu tenho uma organização curricular diferente. Tenho lá uma parte de formação geral básica, que são aqueles componentes tradicionalmente conhecidos por todos. Temos os itinerários formativos, que são compostos pelos componentes de Inova, projeto de vida, eletivas, tecnologia, e o aprofundamento, que é aquele momento que o aluno pode escolher esse percurso formativo que ele deseja cursar. Temos também a formação técnica, e nesse âmbito todo, nós temos também essa formação de professor, porque estamos entre a formação geral básica e os itinerários formativos. E nós somos, no meu caso, sou professora de língua portuguesa, mas eu tenho esse percurso formativo. Então, diante disso, se abre também, né, essa possibilidade de mais estudo e mais pesquisa para que eu alargue também esse meu olhar, né, para o novo ensino médio. Então, estou dando uma pincelada aqui, fazendo uma retomada, porque já faz um tempinho que eu não apareço aqui na TPC, para a gente fazer algumas conexões que são importantes, né? Porque nem todos aí têm aula atribuída com o aprofundamento, né, dos itinerários formativos. Então, lembrando que este ano a implementação foi direcionada para as segundas séries, nós tínhamos a unidade curricular 1, lá no início no primeiro semestre, a unidade curricular 2, que está ocorrendo agora, aí eu trouxe um exemplo do itinerário do aprofundamento Se Liga na Mídia, né? E para o ano que vem, o nosso desafio aumenta, porque nós teremos aí as terceiras séries já na nova organização do ensino médio e estaremos aí operando, durante o ano do ano letivo de 2023, 6 unidades curriculares, basicamente aí ao mesmo tempo. Então, as segundas séries vão cursar semestralmente e as terceiras séries terão 6 unidades que serão cursadas ao longo deste ano letivo. E para a gente não esquecer, porque quando se aproximam os conselhos, final de bimestre, final de ano, fica muito evidente o olhar que nós lançamos para avaliação ao longo do processo de aprendizagem desses estudantes. Então, trouxe aqui para vocês um resumo do que é a avaliação para o novo ensino médio. Qual que é esse olhar que eu tenho que ter enquanto professor para este novo ensino médio? Então, a primeira coisa
é que a gente tem que entender que a avaliação é parte integrante dessa proposta pedagógica, da implementação do currículo paulista, da implementação da BNCC sobretudo, da implementação do novo ensino médio. Então, eu tenho aí o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais. Então, eu não posso perder isso de vista, eu tenho que desenvolver esse estudante nas habilidades, né, para que ele adquira uma competência cognitiva de aprendizagem, mas não posso esquecer desse socioemocional. Eu preciso ter esse movimento de flexibilização, de entender que eu estou compondo esse estudante na integralidade. Então, as minhas avaliações têm que ter essa perspectiva, né, de propiciar atividades para que eu tenha momentos de avaliação que trabalhem pela equidade. O desenvolvimento integral do estudante. Então, se eu trabalho numa perspectiva cognitiva e socioemocional, eu vou desenvolver, as minhas avaliações visam observar se esse estudante se desenvolveu integralmente a ponto de desenvolver, né, essa autonomia. Ou seja, lá na frente, né, todo esse percurso, ele vai conseguir realizar escolhas coerentes, né, diante ali as possibilidades que lhe são abertas e ofertadas, né? Então, a avaliação no ensino médio vai considerar as avaliações internas e as externas com uma perspectiva formativa. Então, é na avaliação interna que eu vou para a perspectiva formativa, observando, né, essa progressão, a evolução desse aluno, fazendo ali os meus registros, colhendo as evidências, né, traçando ali pontos que precisam ser acertados ou não. E as avaliações externas, elas também trabalham de modo que a gente consiga obter um olhar coletivo da turma, mas também um olhar individualizado, e que a gente vá criando, ao longo dessas propostas, objetivos e metas que a gente vai alcançando ao longo desse caminho, tá? E uma prática pedagógica que sempre vislumbre esse avanço de aprendizagem. Então, o que a gente não pode perder o foco é avaliar por avaliar, é que esse avaliar se torne, né, um momento de eu avançar, de eu perceber esses avanços na aprendizagem dos estudantes. E, né, vem a pergunta, o porquê avaliar para quê, se eu estou falando de novo ensino médio, de nova perspectiva de aprendizagem. E aí nós elencamos aqui algumas questões que são muito importantes da gente sempre relembrar, né? A avaliação, ela não é uma avaliação, ela não pode, inclusive, ser feita por só um instrumento avaliativo. É por isso que uma avaliação, uma boa avaliação, ela vai considerar todo o acompanhamento deste aluno, né, desse estudante, ao longo desses períodos letivos, observando todo esse processo de aprendizagem. A avaliação serve também para diagnosticar, para identificar, para observar quais habilidades e competências esse estudante já desenvolveu, quais precisam ser resgatadas, identificar também dificuldades, tanto coletivas quanto individuais, que possam ali comprometer o desenvolvimento desses estudantes, né? Então, é o momento da gente orientar, né, e buscar ali outros caminhos, mudar as rotas, né? Revisitar alguns lugares, algumas habilidades, alguns objetos de conhecimento, para fortalecer o caminho que vem a seguir. Acompanhando os resultados, né? Sempre visando a melhoria deste trabalho docente, porque nós ali, enquanto professores, almejamos ver esse progresso dos estudantes,
subsidiando sobretudo, e aí chegamos aí ao conselho de classe e série. Então, nós precisamos nos articular enquanto conselho para decidir aí a promoção, a retenção, quem fica, quem vai, processos de recuperação. Para isso, a gente precisa avaliar com constância, com diversidade de instrumentos avaliativos, gerando sempre essa evidência para que a gente possa compartilhar aí com os nossos pares. E pensando em avaliação, né, os componentes tradicionais, né, da formação geral básica, nós já conhecemos alguns caminhos possíveis diante desse percurso avaliativo. Mas quando se fala nos aprofundamentos, né, nós temos os mapas, que é esse material que vai apoiar o planejamento desse professor, que tem aulas atribuídas aí para alguns aprofundamentos lá no itinerário formativo, né? E aí, o mapa, ele vai auxiliar o trabalho do professor, ele vai orientar este trabalho, inclusive, dentro do mapa, nós temos uma série de atividades que vão integrando uma a outra de modo que, ao final, a gente tem uma atividade que vai ser aí apresentada, mas que foi construída pelo grupo, né? Pelo aprofundamento escolhido pelos estudantes. Então, trouxe aqui para vocês um quadro integrador, que é uma página dentro do mapa que dá para a gente, que faz com que a gente visualize na integralidade os componentes e o processo desse percurso de aprendizagem. Eu vejo nesse caso que cada cor aqui é um componente curricular e cada atividade propõe tem um objetivo e vai propor uma avaliação. O próprio mapa, inclusive, ele vai sugerindo ao longo do caminho possíveis avaliações que o professor pode fazer para verificar se aquele aluno conseguiu desenvolver a habilidade ou não, se é preciso retomar alguma coisa, tá? Então, esse quadro integrador, ele já vai mostrar para mim onde eu preciso avaliar, quais os meus objetivos com cada aula e atividade que eu irei ali desenvolver com a turma, tá bom? Nós temos no quadro integrador, inclusive, nas últimas atividades, sempre a proposta de uma união de trabalhos para uma apresentação geral da turma e daquela unidade curricular específica, ok? Então, para quem ainda não conhece e para quem já conhece, a gente vai aí buscando novas informações e tal. Este daqui é essa estrutura do mapa. Então, cada mapa tem de uma unidade curricular, correspondente ao seu aprofundamento. Cada unidade curricular traz de 4 a 5 componentes, aí depende se é o itinerário que a gente chama de puro, né? Que é aquele itinerário só da área de conhecimento, ou aquele integrado que vai articular duas áreas do conhecimento. Então, ele vai trazer, cada componente tem um bloco de 5 atividades, então já tem ali as atividades traçadas e organizadas. Dentro de cada atividade, nós temos, né, o início, o meio e o final. Então, introdução, desenvolvimento, sistematização. Inclusive, nós temos um momento de avaliação, de saiba mais, e um momento de integração. Tá? Então, esse momento de avaliação, saiba mais e de olho na integração, ele vem para auxiliar o professor nas escolhas que ele pode fazer, nos caminhos que ele pode percorrer ali com aqueles estudantes, né? Sempre trabalhando de modo sugestivo. Então, o professor, ele vai ter ali aquele momento de decisão
e de opinar. De repente, eu quero esse tipo de avaliação que o material está me apontando ou não. Eu vou ali flexibilizar alguma coisa, vou mudar, vou fazer um outro arranjo, enfim, fica a critério do planejamento da aula de cada professor. Lembrando que cada unidade curricular, né, cada bloco, são um bloco de 10 aulas semanais, que tem a duração de um semestre. E aí, temos as estruturas das atividades, então, toda atividade vai trazer um movimento de problematizar, então, sempre vai trazer uma problemática a ser pensada. Nesse desenvolvimento, que a gente vai buscar uma pesquisa, no desenvolvimento que a gente vai pensar nas metodologias ativas, de como trabalhar com esses estudantes, e o momento de sistematização é como nós vamos estruturar os dados que foram levantados ao longo das aulas. Lembrando que todo este movimento há um olhar de avaliação desse professor, por isso que ela é totalmente processual. Temos os eixos estruturantes é aquilo que, né, serve para unir, integrar, integralizar os componentes do novo ensino médio. Então, nós temos 4 eixos estruturantes, que eles vão sendo trabalhados ao longo das 5 atividades que nós temos para o aprofundamento. Então, são esses eixos estruturantes que caracterizam esse percurso formativo que nós vamos construindo ao longo deste novo formato de ensino médio, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma página do mapa do componente 1, Clube de Jovens Leitores. Este componente faz parte do aprofundamento Start, a hora do desafio, e aí, dentro deste momento, eu tenho ali as habilidades que vão sendo trabalhadas da formação geral básica, que serão aprofundadas, quais ali as habilidades dos eixos estruturantes e todas as informações essenciais que eu preciso, inclusive os objetos de conhecimento que serão trabalhados ao longo das atividades, dessas 5 atividades deste componente, o que facilita, inclusive, no nosso olhar avaliativo diante dessas atividades. Então, como eu disse, cada atividade tem ali um eixo estruturante, que no caso ali do nosso mapa vai ser representado por alguns símbolos, por alguns ícones. Então, a investigação científica eu vou ter a lupa, os processos criativos eu vou ter uma lâmpada ali, temos o empreendedorismo, que não tem aqui, mas nós temos aqui, que é o aviãozinho, mediação e intervenção sociocultural, que nós temos aí essa nuvenzinha aí, esse pensamento. Então, nós vamos pensando aqui na importância dos boxes. Nós temos o box Saiba Mais, de olho na integração, e principalmente esse bloco de avaliação, que é muito importante ao longo do nosso planejamento de aula, observar essa avaliação e verificar de que modo eu posso utilizar aquela sugestão, inclusive ali, para registrar, para fazer, para compor as evidências desse processo que os alunos passam no desenvolver as suas habilidades dentro dos componentes do aprofundamento. Lembrando sempre que o processo avaliativo e as atividades integradas, elas são muito importantes para o novo ensino médio, para o aprofundamento. Por quê? Essa avaliação contínua, ou seja, observar de que modo esses estudantes estão desenvolvendo as habilidades, estão se apropriando
esses objetos de conhecimento, é de suma importância, inclusive, para que o professor verifique se isso de fato está acontecendo ao longo desse processo. Então, eu até coloquei aqui, né, enfatizei que para o novo ensino médio, nós temos que romper com o modelo tradicional da avaliação. Para os aprofundamentos, esta avaliação precisa estar atrelado a novas maneiras de avaliar. Por isso que nós temos em cada atividade do mapa uma produção, uma elaboração, né, uma sistematização que ao final vai gerar um resultado, um trabalho, uma amostra científica, a composição de uma cartilha, a elaboração de um catálogo. Então, sempre teremos aí um produto final que vai ser intermediado pelas metodologias ativas, que ao longo dos mapas elas vão sendo ali trazidas como sugestão para os professores, mas que vão estimulando esse engajamento dos alunos e o desenvolvimento dessas propostas dentro do mapa, tá? Então, a avaliação para o novo ensino médio, né, pensando nessa nova perspectiva desse avaliar, elas precisam contar com essas metodologias ativas, propondo sempre, descobrindo uma problemática e propondo uma resolução de problemas, uma solução, sempre com um pensamento crítico, em busca de uma criatividade desse estudante. Então, a gente sai desse modelo de avaliação somente um instrumento avaliativo de teste, que é importante também, mas a gente começa a buscar outros instrumentos avaliativos que eu possa perceber se, de fato, esse estudante alcançou essa aprendizagem, tá? Então, para o mapa, nós temos os seguintes percursos formativos dentro de cada mapa, e cada mapa vai direcionar para uma atividade final, que deve ser aí apresentada à comunidade escolar. Muito semelhante às eletivas, tá? Porém, um sinal de atenção. A culminância das eletivas é uma coisa, o encerramento da UC1, da UC2 é uma outra coisa, tá? Então, a gente precisa dissociar isso. A atividade final da unidade curricular sempre vai trazer a junção dos trabalhos feitos ao longo da unidade curricular. Nesse caso da UC2, ao longo do semestre, em algum momento, agora neste final de ano, nós teremos um momento de encerramento. Vamos fazer uma amostra audiovisual, um festival de cinema, construir seminários multissemióticos, né, parecido com o TEDx, enfim. Cada mapa já vai trazendo de maneira mais clara ou nem tanto o produto final que ele objetiva ali em cada percurso, tá bom? Então, o ideal, inclusive, é que a culminância seja feita em momento diferente do encerramento, porque são coisas diferentes, tá? Então, há necessidade, sim, dessa atividade final, de apresentar para a comunidade, o que pode ser, inclusive, até de forma online. Algumas escolas, inclusive, pensaram nessa perspectiva, porque alguns aprofundamentos trabalham muito com essa questão da multissemiose, né, de uma leitura mais digital, de integrar com as novas tecnologias, e algumas escolas estão trabalhando com essa perspectiva de encerramento online. Então, aqui, para a gente se encaminhar para o nosso final, eu trouxe aqui para vocês um quadro integrador e um percurso integrador de um aprofundamento de linguagens com matemática, né?
e que a perspectiva aqui dos componentes é a criação de clubes. Clubes de leitores, clube de quadrinhos, né? Enfim, clube de resolução de problemas. Então, ao longo dessa unidade curricular, os alunos farão uma série de atividades, né? Elaborarão uma série enfim, de atividades, né, de produtos ali, de trabalhos, que ao final levarão aí essa produção final para uma exposição para a escola toda. Nesse caso, nós temos os clubes de estudo, e esses clubes de estudo vão valorizar a cultura juvenil, protagonizando o protagonismo dos estudantes, promovendo esse protagonismo, de forma que esses estudantes elaborem, ao final desta unidade curricular, a comic, e aí me desculpem os professores de inglês, catalog, né? Ou seja, um catálogo de quadrinhos, ela vai, desde a atividade 2, ela já vai propondo para que os alunos tenham esse olhar de pesquisa, de curadoria, né, de entender todo esse movimento. E ao longo do nosso mapa, que é o nosso material de planejamento, nós temos aí algumas informações importantes, inclusive no box Saiba Mais, alguns links que vão trazendo para a gente algumas informações bacanas para aumentar o nosso repertório e também ajudar ali, auxiliar esses estudantes a entender o que é, de repente, um catálogo de histórias em quadrinhos, o que é uma HQ, enfim. Então, nessa perspectiva, ao final da unidade, nós teremos um momento de trazer essa comunidade escolar para verificar toda essa composição que os alunos fizeram ao longo do semestre. Então, o mapa, além dele trazer a avaliação possível que o professor faça e sugerir algumas questões, ele também vai fazer algumas sugestões até de como avaliar esses alunos, né? Então, a gente vai ter uma equipe de revisão textual, quem vai ser responsável por isso, o que eu vou olhar? A equipe de diagramação, se eu vou ter uma equipe que vai divulgar esse catálogo de histórias em quadrinhos, né? Qual que é o objetivo e como eu vou avaliar, qual vai ser esse meu olhar, tá? Enfim, todos os percursos integradores, né? Ou seja, todos os mapas, todas as unidades curriculares vão trazer um produto final. Então, por exemplo, nós temos no Se Liga na Mídia uma mostra de cinema. E aí nós temos vários outros, né? Temos criação de seminários multissemióticos, canal de divulgação científica. Então, todos os mapas trazem, de forma mais clara ou menos clara, um trabalho que deve ser exposto para a comunidade, né? E agora, para a gente finalizar a nossa TPC, o encerramento da UC2, e aí eu vou só pontuar isso, porque gerou algumas dúvidas no outro bimestre. Ao longo dos bimestres, nós fecharemos a nota desse aluno por notas, números inteiros, né? Em escala de notas lá, numérica, bonitinho, como a gente faz na formação geral básica. Porém, ao finalizar o semestre, os professores dos componentes irão atribuir uma menção única para esse estudante. Por isso, a importância de observar essas avaliações, de ter essas evidências, esses registros, para que quando a gente tiver esse diálogo em grupo, a gente consiga chegar na menção mais adequada para aquele aluno. Então, avaliando todos os componentes, dando voz a todos esses professores que fazem parte deste aprofundamento, tá? Então, a gente não pode se esquecer disso, que a avaliação, ela é processual,
e mais que em algum momento ela vai gerar esse movimento, esse olhar, inclusive para a nota e depois para essa menção coletiva, ok? Eu acho que é isso. Finalizo aqui com vocês. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela presença de vocês e até logo.